Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. E nós seguimos com a nossa conversa, com o nosso estudo sobre as 7 cartas de Apocalipse. Apocalipse é um livro singular da palavra de Deus. Por que eu preciso ler Apocalipse? Porque eu preciso conhecer as 7 cartas. O que fala a carta de Esmirna para a minha vida e para a sua vida? O que era a sinagoga de Satanás. Antes de nós conversarmos sobre isso, eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você comente esse vídeo, que você seja abençoado e que você abençoe. Então, Apocalipse. Por que nós precisamos ler Apocalipse? Tem pessoas que têm medo de Apocalipse, mas é interessante que Apocalipse é uma carta que mostra a vitória de Cristo. É uma carta que está lá, é uma carta que nos desafia a conhecê-lo. Existe um texto no livro de Apocalipse e que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a própria carta de Apocalipse nos exorta a ler e a guardar as suas palavras. E dentro de toda essa revelação existem 7 cartas para 7 igrejas, que eram comunidades na Ásia Menor, cidades da Ásia Menor, comunidades reais, igrejas reais do tempo da igreja primitiva do primeiro século, mas que existe uma realidade assustadoramente atual. Então são 7 cartas que valem para nós cristãos, são 7 cartas para a igreja de Jesus, são 7 cartas para a minha e para a sua vida. E hoje nós queremos falar sobre a carta à igreja de Esmirna. A carta da igreja de Esmirna foi uma carta que Jesus direcionou para uma igreja e, curiosamente, foi uma das poucas que Jesus não deu nenhuma repreensão. Ao lado da igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna não foi repreendida por Jesus, ela foi consolada por Jesus. Então a palavra fala em Apocalipse, no capítulo 2, versículos, igreja de Esmirna, versículos 8 a 11. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Era uma igreja de mártires. É interessante que a cidade de Esmirna era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito bonita. Ela era chamada a mais bela da Ásia. E eles fizeram uma série de edificações em torno do Monte Pagos. Essas edificações eram em forma de coroa, eram ao redor do monte, como se fosse uma coroa naquele monte. Então Esmirna era chamada a coroa da Ásia. Era uma cidade muito próspera, era uma cidade com pessoas ricas, talvez fosse uma Mônaco da antiguidade. Era uma cidade extremamente com uma qualidade de vida muito boa. Existia muita riqueza em Esmirna. E Esmirna também tinha uma outra particularidade, que ela era uma cidade muito fiel ao Império Romano. Muito antes das conquistas do Império Romano, a cidade de Esmirna já, por opção, já desejou ficar debaixo do Império Romano, debaixo do jugo de César. E César era um imperador romano, e os imperadores da antiguidade não eram simplesmente chefes de estado e chefes de governo, eles eram adorados como deuses. O culto ao imperador era como se fosse o culto ao Deus. As pessoas precisavam se prostrar a César, se prostrar à imagem de César, adorar a imagem de César. Isso para um cristão era algo extremamente ruim. Um cristão de verdade não se dobra a nenhum ídolo. Um cristão de verdade não adora a ninguém a não ser a Deus.
E a igreja de Esmirna sabia disso. Então aqueles que não se dobravam a César, eles eram banidos da sociedade, eles eram banidos dos seus trabalhos, eles eram perseguidos, presos e até mortos. Então, quando Jesus ele traz esse panorama, ele diz que eles estão nessa situação. Por isso que ele diz: vocês conheço as tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Engraçado que Jesus não dá promessas de que eles vão prosperar naquela cidade. Você é pobre, mas eu vou prover meios de vocês ficarem prósperos. Não, vocês já são ricos, porque vocês estão suportando as reveses por amor do meu nome. Vocês estão suportando perseguições por amor do meu nome. Quem de nós poderia dizer isso hoje, amados? Hoje, se viesse uma perseguição que tirasse todos os nossos bens, que tirasse o nosso conforto, será que nós seríamos testemunhas de Jesus nessa situação? Será que nós suportaríamos as tribulações? Na nossa igreja ocidental, confortável, temos até medo de testemunhar de Jesus e ficarmos mal com o nosso chefe ou com nossas redes sociais? Será que uma perseguição de verdade não ia revelar o nosso coração? Nós precisamos pensar nisso. Esmirna foi aprovada por Jesus. Então, eles eram perseguidos. E aí Jesus fala assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. São sinagoga de Satanás. O que era essa sinagoga de Satanás? Ora, os judeus eles estavam por toda parte. Existiam grupos judaicos em Esmirna. Mas os judeus eles eram um povo diferenciado. Eles conquistaram, no decorrer dos anos, o direito de exercer a sua religião. Então eles eram dispensados de adorar o imperador, eles eram dispensados de adorar a César. Eles tinham um privilégio no Império Romano. E poderia ser que certos grupos de judeus estavam então delatando os cristãos, estavam fazendo, inclusive com mentiras, calúnias, porque essa palavra blasfêmia aqui, ela também tem um sentido de calúnia e difamação. Então, eles eram perseguidos por grupos judaicos que adoravam a Deus de Israel. Era como se fosse aquelas pessoas que deveriam aceitar o Messias, estavam perseguindo a igreja do Messias. Estavam usando a prerrogativa de judeus para perseguir o Evangelho. Quantos de nós hoje não vemos ministérios perseguindo ministérios? Placas perseguindo placas, porque tem uma teologia diferente, porque tem uma linha diferente, porque tem coisas que podem atrapalhar o meu ministério, o meu sucesso ministerial. Então eu falo mal, eu persigo, eu passo a perna, puxo o tapete. Nós vemos isso acontecendo, nós vemos pessoas que estão ali praticando uma religião, mas no fundo estão sendo sinagoga de Satanás. E Jesus repreende esses grupos. E Jesus ainda diz que eles terão tribulação por 10 dias. O que eu entendo disso, amado? A tribulação tem prazo de validade. A tribulação não é eterna. Muitos daqueles cristãos de Esmirna, eles morreram. Mas assim que eles morreram, eles foram para a presença de Deus. Então faz quase 2000 anos que aqueles mártires estão na presença de Deus. Eles vão ressuscitar no reino de Deus, eles vão governar com Cristo. Mas aqueles que perseguiram pode ser que eles tenham tido uma boa vida. 20, 30 anos, 40, 50, 90 que seja. Mas isso acabou. Onde eles estão agora? Onde eles estão perante a eternidade? A tribulação tem prazo de validade, ela não é eterna. Mas Jesus diz que ele dará uma coroa eterna. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Eles viviam numa cidade que era chamada a Coroa da Ásia. Jesus oferece a coroa da vida, porque a coroa da Ásia acaba. Hoje, se nós formos ali naquela cidade, fica na Turquia, na cidade de Esmirna, na Turquia. Se nós formos para lá, nós vamos ver as ruínas de Esmirna. São ruínas, aquela cidade acabou. Mas a coroa da vida continua eterna. A mensagem da igreja de Esmirna é: vale a pena suportar tribulações por Jesus, porque a nossa coroa é eterna. Jesus garante que
aquele que suportar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte. Eles estavam sofrendo dano da primeira morte, uma morte temporária, mas a segunda morte é eterna. Olha o que Apocalipse 2:20, Apocalipse 20, versículo 14, fala sobre a segunda morte. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amados, isso é grave. Nós nunca paramos para pensar que a nossa vida é eterna. A eternidade, ela é uma realidade da nossa vida. A nossa vida vai continuar espiritualmente. Jesus volta, ressuscitamos, mas iremos para a presença de Deus ou para o lago de fogo, que é a segunda morte. Aqueles habitantes de Esmirna que foram fiéis, eles não sofreram o dano da segunda morte. E isso é promessa de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Seja fiel a Cristo, vale a pena. Se precisar sofrer tribulações, sofrer dano, sofrer prejuízo, sofra. Porque esse sofrimento é passageiro e não tem comparação com a glória eterna. Precisamos ser fiéis, precisamos sondar o nosso coração. Sonde o seu coração, amados, reflita, vá para a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo e se fortaleça no Espírito e tenha uma vida abençoada. Seja abençoado e abençoe. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.